Ji-hoon, um milionário reservado da Coreia do Sul, decide se disfarçar como um simples vendedor para entender a vida fora de sua bolha de luxo. Durante esse ano de experiência, ele conhece Nari, uma jovem sonhadora que luta para se tornar designer de moda. A conexão entre eles é instantânea, mas Ji-hoon esconde sua verdadeira identidade, o que gera dilemas e reviravoltas em seu relacionamento. A história explora amor, traição e a busca pela autenticidade em um mundo superficial. Ji-hoon, disfarçado como vendedor, está em um mercado local, tentando entender a vida comum. Ele se depara com Nari, que está escolhendo tecidos vibrantes para sua coleção. A paixão dela pela moda o hipnotiza. Eles começam a conversar e Ji-hoon se apresenta como Jin, um vendedor sem pretensões. Nari fala sobre suas aspirações, e ele se sente inspirado por sua determinação. Eles trocam números de telefone, e Ji-hoon decide que quer saber mais sobre ela, mas se preocupa em revelar sua verdadeira identidade. Ji-hoon e Nari começam a se encontrar regularmente, e ele a ajuda a escolher materiais e a desenvolver suas ideias. A química entre eles cresce. Em um café, Nari confidencia seus medos sobre a competição com sua amiga invejosa, Soo-jin, que sempre tenta derrubá-la. Ji-hoon promete estar ao seu lado. Durante um evento de moda, Ji-hoon observa Nari interagindo com outros designers e sente um orgulho inesperado. Ele se pergunta se deve ou não contar a verdade sobre quem realmente é. Ji-hoon recebe uma ligação de um rival de negócios, Seok, que o ameaça caso não colabore em um projeto que vai contra seus princípios. Nari é convidada para apresentar sua coleção em um desfile importante. Ji-hoon decide apoiá-la, mesmo em meio ao estresse de sua vida dupla. Em uma conversa íntima, Nari menciona como homens ricos costumam se interessar por mulheres apenas por suas aparências. Ji-hoon sente o peso de sua mentira. Ji-hoon se vê dividido entre a vida luxuosa que conhece e o mundo simples que Nari representa. Ele começa a se afastar, criando um abismo entre eles. Nari sente a mudança e se preocupa. Ela tenta confrontá-lo, mas Ji-hoon não consegue abrir o coração. Em um momento de vulnerabilidade, Ji-hoon observa Nari se preparar para o desfile e percebe que ela é o amor de sua vida. Durante o desfile, Nari brilha com sua coleção, que é inspirada em suas experiências com Ji-hoon. Ele a observa da plateia, cheio de amor e orgulho. Seok, o rival de Ji-hoon, aparece no evento e faz comentários maldosos sobre Nari, tentando desestabilizá-la. Ji-hoon se irrita, mas ainda não pode se revelar. No backstage, Nari, nervosa, se pergunta se Ji-hoon ainda a ama. Ela desabafa com Soo-jin, que a encoraja a lutar por seu amor. Em uma conversa tensa com Seok, Ji-hoon é forçado a revelar parte de sua identidade, mas não toda a verdade. Nari escuta a conversa e fica devastada, acreditando que Ji-hoon é apenas mais um homem rico interessado em seu talento. Na noite do desfile, após a apresentação, Nari confronta Ji-hoon e exige saber quem ele realmente é, e ele hesita em contar. Após a revelação de sua verdadeira identidade, Nari se sente traída e rejeita Ji-hoon, questionando se seu amor foi genuíno ou apenas uma ilusão. Ji-hoon tenta se explicar, mas Nari se afasta, levando em consideração sua competição com Soo-jin, que agora sente que ganhou. Ji-hoon, desolado, decide que precisa lutar por Nari e recuperar a confiança dela, enquanto Seok se aproveita da situação. Ji-hoon se dedica a ajudar Nari em sua carreira, mesmo que ela o evite. Ele frequenta eventos de moda para apoiar seu trabalho à distância. Nari começa a perceber que Ji-hoon realmente se importa com ela, mas sua insegurança a impede de perdoá-lo. Em uma nova coleção, Nari insere um design que simboliza sua luta interna, sem saber que Ji-hoon está por trás da nova estratégia de marketing para promovê-la. Ji-hoon se vê em meio a uma reunião de família, onde seus pais exigem que ele se comprometa com uma mulher de sua classe social. Ele se recusa. Nari, ao saber que Soo-jin está tentando se aproximar de Ji-hoon, decide confrontá-la e percebe que precisa ser forte por si mesma. Em um evento de moda, Nari e Ji-hoon se encontram e ele a convida para uma conversa.
Ela hesita, mas decide ir. Durante a conversa, Ji-hoon declara seu amor por Nari, de forma honesta e vulnerável, pedindo uma segunda chance. Seok entra na conversa, revelando a verdade sobre a vida de Ji-hoon e tentando manipulá-los. Nari, furiosa, se volta contra Seok, expondo suas verdadeiras intenções. No clímax da história, Nari denuncia Seok publicamente por suas traições, enquanto Ji-hoon faz uma declaração emocionante sobre o que o amor verdadeiro significa. Eles se unem, prontos para enfrentar o mundo juntos, com Nari pronta para ser a designer que sempre sonhou, agora ao lado de Ji-hoon, que finalmente se liberta das expectativas familiares. A vida de um milionário parecia glamurosa à primeira vista, mas a solidão e as expectativas familiares pesavam sobre mim como uma nuvem escura. Eu precisava entender como era viver como uma pessoa comum, longe dos olhares julgadores e das obrigações que me cercavam. Assim resolvi me disfarçar como um simples vendedor. Profundo suspiro, saí de casa. O ar fresco da manhã tocou meu rosto, trazendo uma sensação de liberdade que eu não sentia há anos. Caminhei pelas ruas movimentadas, observando as pessoas que iam e vinham, cada uma com sua própria história. Quando cheguei a um mercado local, fui imediatamente atraído pelas cores vibrantes das barracas. As frutas, os vegetais e os tecidos expostos criavam um espetáculo visual que me cativou. Nesse cenário que a conheci. Nari estava diante de uma barraca de tecidos, seus dedos delicadamente acariciando um rolo de seda azul. A luz do sol refletia em seu cabelo, e eu fiquei paralisado por um momento, admirando a paixão que ela exibia. Me aproximei, tentando não parecer muito interessado, mas a verdade é que eu estava hipnotizado. Seus olhos brilhando com curiosidade. Obrigada. Estou pensando em usar esse para a minha próxima coleção. Você trabalha com moda? Estou tentando me estabelecer no mercado, mas é difícil. O importante é você acreditar no seu trabalho, respondi buscando encorajá-la. Posso ajudar com a escolha dos tecidos, se você quiser. Estou aqui para isso. Me conectar genuinamente com alguém. Ao final da nossa conversa, trocamos números de telefone, e eu senti um frio na barriga ao perceber que realmente queria vê-la novamente. Nari tinha uma luz própria, uma autenticidade que eu mal reconhecia em meu mundo repleto de superficialidade. É difícil não me sentir inferior, a se agitar. Eu queria ser honesto com ela, mas a verdade sobre minha identidade me paralisava. Como poderia dizer a uma mulher tão incrível que era um milionário, que eu vinha de um mundo que ela desprezava, um mundo repleto de superficialidade? Então, continuei a usar a máscara de Jin, o vendedor, mesmo que meu coração estivesse começando a se abrir para ela, de modo que Nari estava ansiosa para a conhecer. Eu estava nervoso, mas queria apoiá-la. Quando chegamos ao local, o ambiente era eletrizante, cheio de criatividade e talento. Nari estava em êxtase, seus olhos brilhando enquanto admirava as criações dos outros designers. Eu a observei com orgulho, sentindo um amor crescente por ela. Sendo exibida, respondia. Não vou fazer nada que vá contra meus princípios, Seok. Atenção na minha voz. Enquanto Nari estava ocupada conversando e fazendo contatos, eu me afastei um pouco, absorvendo a atmosfera e tentando decidir se deveria revelar minha verdadeira identidade. Mas o medo de perder Nari me paralisava. O que aconteceria se ela soubesse que eu era um milionário e que havia mentido sobre quem eu era? Ainda um pouco atordoado com o dia que se aproximava. Olhei para o espelho, tentando me convencer de que a vida simples que eu tinha escolhido, disfarçado como Jin, era tudo o que eu precisava. Mas a verdade era que, mesmo imerso em minha nova realidade, havia algo diferente em mim desde que Nari entrou na minha vida. Nari era uma força da natureza, cheia de energia e sonhos que iluminavam o meu mundo. Lembro do primeiro dia em que a conheci no mercado. Ela estava escolhendo tecidos vibrantes para sua coleção. A forma como seus olhos brilhavam ao falar sobre moda me hipnotizava. Jin, você não tem ideia do que isso significa para mim, disse ela, segurando um pedaço de seda azul que refletia a luz do sol. Um dia vou ser uma grande designer, você vai ver. Café. Como se eu não tivesse o que é preciso para ter sucesso. Era. Como poderia me abrir sobre minha vida de milionário e, ao mesmo tempo, construir um relacionamento verdadeiro com alguém tão autêntico? O medo de perder Nari me paralisava, mim mesmo.
O dilema da minha identidade pesava sobre mim como uma sombra. Eu queria ser apenas Jim, o vendedor comum, mas havia sempre a pressão de minha vida de luxo se intrometer. A vida pode ser complicada às vezes. Era um sentimento avassalador e maravilhoso, mas também aterrorizante. Peito. Vou estar na primeira fila torcendo por você. Em uma conversa, ele me pressionou a colaborar em um projeto que eu sabia que ia contra meus princípios. Ela não é uma namoradinha. Nari é incrível e eu não vou deixá-la para trás, respondi, minha voz firme. Seoki riu, mas eu sabia que não podia deixar que suas palavras me abalassem. E então o inesperado aconteceu. Seoki apareceu com seu sorriso maligno e começou a fazer comentários maldosos sobre a coleção de Nari. Então, a nova designer está tentando roubar os holofotes com essa... coisa? Ele debochou, e eu senti um ímpeto de raiva. Eu queria gritar, intervir, mas a vida dupla que eu liderava me paralisava. Eu sabia que precisava tomar uma atitude, mas a pressão era imensa. E então, em um momento de fraqueza, Seoki forçou uma conversa comigo. Você realmente acha que ela pode te amar, Ji-hoon? Olhe para você. Você é um milionário se escondendo atrás de uma máscara. Que fosse tarde demais. Mas as palavras simplesmente não saíam. Eu hesitei, e naquele momento vi Nari se afastar, seu olhar ferido. O desespero tomou conta de mim, pressão aumentando em meu peito. Eu sou um milionário. Mas isso não muda como me sinto por você. Eu me apaixonei por você, pela sua essência, não pela sua fama ou sucesso. Você é incrível. E eu quero lutar por você. O coração acelerado de Nari ressoava como um tambor em meu peito, enquanto eu a observava nos bastidores, cercada por modelos e estilistas, todos apressados e nervosos. Ela estava tão concentrada, organizando os últimos detalhes de sua coleção, que parecia alheia ao caos ao seu redor. Eu, por outro lado, estava envolto em meus próprios conflitos internos. Como eu poderia me revelar a ela agora, num momento tão crucial? O peso da minha mentira era quase insuportável. Você se preparou tanto por isso. Eu a encorajei, tentando esconder a verdade que me corroía por dentro. Lembre-se, você tem talento. Você é única. Acreditei nas palavras que disse, mesmo sabendo que a insegurança de Nari era uma batalha constante. Ficaram presas na minha garganta. O desfile estava prestes a começar. A música começou a tocar, e a tensão no ar era palpável. Eu a observei se preparar, colocando a última peça em seu lugar, e percebi que estava apaixonado por ela. Não apenas pela designer, mas pela mulher incrível que estava diante de mim. Ela olhou para mim novamente como se estivesse buscando apoio. Jin, você ainda me ama? A pergunta a fez hesitar, e sua vulnerabilidade me atingiu com força. Como eu poderia responder a isso sem me revelar? De ser completamente honesto, cada peça que ela apresentava contava uma história, e eu sabia que aquelas histórias eram inspiradas por nós, por nosso tempo juntos. Ela estava radiante, e o público aplaudia a cada nova entrada. Mas ao mesmo tempo, a culpa me consumia. Eu estava ali, escondendo minha verdadeira identidade, e isso me fazia sentir como um impostor. A presença dele era como um mau pressentimento, e a última coisa que eu queria era que ele interferisse. A maneira como ele olhava Nari me deixava inquieto. O desfile continuou, e eu me esforçava para manter a calma. Mas quando Seoki se levantou e começou a fazer comentários maldosos sobre Nari e suas criações, a raiva tomou conta de mim. Uma designer de segunda linha tentando fazer sucesso, ele gritou, rindo com desdém. Isso era inaceitável. Nari estava dando tudo de si, e ele estava ali, tentando derrubá-la com suas palavras cruéis. Não entende. É apenas a verdade. Ela não é nada sem sua aparência. Ele provocou, e isso me fez perder a paciência. Mas em vez de me jogar em um confronto direto, decidi ficar em silêncio, observando Nari. Assim que ela saiu do palco, fui até ela no backstage. Eu acredito em você, eu disse, pegando suas mãos nas minhas. O toque era como um choque, e eu sentia a conexão que havia entre nós. Ainda havia um abismo que eu não sabia como atravessar, mas a insegurança rapidamente voltou. E se você estiver apenas me dizendo isso porque se sente mal por mim? E se você só está aqui porque se sente culpado por ser quem você é? Queria que ela soubesse que minha vida era mais do que o que ela via. O peso da verdade era quase insuportável. Como eu poderia explicar?
Como eu poderia dizer a ela que era um milionário que estava ali disfarçado? O medo de perder Nari se tornou uma sombra, pronta para se materializar. Nari olhou para mim confusa e angustiada. O desfile havia sido um sucesso, mas agora eu sabia que a batalha real estava apenas começando. Ela estava deslumbrante, como uma verdadeira estrela, e eu mal podia acreditar que a conhecia antes de tudo isso. O orgulho que sentia por ela era avassalador, mas ao mesmo tempo, um peso se acumulava em meu peito. Eu sabia que, em algum momento daquela noite, teria que enfrentar a verdade que tanto temia, como se a passarela fosse sua própria extensão. Os olhos dela brilhavam com uma confiança que eu nunca tinha visto antes. Era como se todas as suas inseguranças tivessem evaporado no ar, substituídas por uma determinação inabalável. Cada peça que ela mostrava era uma nova história, uma nova expressão de seu espírito criativo. Eu estava cativado, mas também consumido pela culpa. O que eu tinha feito? Como eu poderia ter escondido minha verdadeira identidade dela? Eu podia sentir sua energia negativa, como se ele estivesse à espreita, pronto para atacar. Eu queria gritar e dizer a todos que era eu quem a havia apoiado, mas o medo da rejeição me paralisava. Surpresas, ele disse, sua voz suave, mas cheia de veneno. Decidindo que era hora de intervir, eu me aproximei, determinado a proteger Nari. Seoki, se você não tem nada de bom para dizer, é melhor se afastar. Eu disse, tentando manter a voz calma. Ela não precisa de um espião como você em sua vida. Eu retruquei, sentindo a adrenalina pulsar em minhas veias. Era uma luta verbal, mas eu não poderia deixar que ele a manipulasse. Ela é mais do que você pode imaginar, eu disse, olhando diretamente nos olhos de Seok, tentando transmitir toda a sinceridade que sentia por Nari, homem apaixonado por uma mulher incrível. Mas a dúvida que ele plantou na mente de Nari começou a germinar. Eu podia ver que ela estava se perguntando se havia mais em minha história do que eu havia revelado. Está? O que você está escondendo? O olhar de Nari mudou instantaneamente. A alegria que antes brilhava em seus olhos agora se transformou em incredulidade e dor. Você é Ji-hun. O Ji-hun. O que está por trás da fortuna? Então tudo isso foi uma mentira? Entendesse, de fazer com que ela visse que meus sentimentos não eram falsos. Estou aqui para ajudar você a alcançar seus sonhos, não importa o que aconteça. Tensão entre nós era palpável. Eu podia sentir que estávamos à beira de algo, mas não sabia se seria um precipício ou uma nova chance. O olhar dela era como um espelho, refletindo minha própria insegurança e medo de que tudo estivesse perdido. O destino de nosso amor estava em jogo, e eu precisava lutar por ela. Havia algo mágico no ar. Uma mistura entre nervosismo e empolgação que fazia meu coração acelerar. Eu estava no backstage, cercada por costureiras apressadas, modelos se preparando e flashes das câmeras que chegavam até mim, mas minha mente estava em um lugar distinto. Ji-hun, ou melhor, Jin, como eu o conhecia, estava lá. Mas não tão próximo quanto eu gostaria. As cores vibrantes que sempre sonhei em criar. Cada costura, cada detalhe, era uma parte de mim, e naquele momento, eu não podia deixar de pensar em como a nossa conexão era intensa e real. Mas a dúvida ainda permeava meu coração. Ji-hun me havia deixado confusa e insegura, especialmente agora que eu sabia que ele tinha algo a esconder. A lembrança de suas palavras, onde ele me prometeu estar ao meu lado, ecoava em minha mente, mas eu me questionava se aquilo era verdade ou apenas uma promessa vazia. Todos estão, mas você tem que se lembrar de que este é o seu momento. Mostre a todos quem você é. A confiança na voz dela era contagiante, mas ao mesmo tempo, um lembrete de que eu precisaria lutar contra a competição e agora contra o que sentia em relação a Ji-hun. Ele havia se afastado e eu não conseguia entender o porquê. O que havia mudado entre nós? O que ele estava escondendo? A imagem dele, observando-me da plateia com aquele olhar cheio de amor e orgulho, ainda estava fresca na minha memória. Mas a conversa que eu havia escutado, onde ele quase revelou sua verdadeira identidade, me deixou em um mar de incertezas. Sujin interrompeu meus pensamentos e eu a encarei surpresa. Ele é diferente. Ele se importa comigo. Eu tentava defender Ji-hun, mas uma parte de mim já estava cética. Um dos organizadores entrou correndo pelo backstage, chamando os modelos para se posicionarem. O movimento frenético ao meu redor só aumentava a pressão que eu sentia.
Mas, por mais que quisesse me concentrar no desfile, minha mente ainda estava em Ji-hoon, que Ji-hoon havia me dito sobre a força e a beleza de ser autêntica. Ao olhar para a plateia, avistei Ji-hoon. Ele estava lá, com um olhar de adoração, e isso me deu coragem. Olhem, a nova designer em ascensão! Mas será que ela tem o que é preciso para ficar no topo? Ou será apenas mais uma fadinha que vai desaparecer? Seu tom era sarcástico, e eu sentia cada palavra como uma punhalada. Eu não iria deixar que Seok me derrubasse. O desfile era meu momento e eu tinha que brilhar. E foi então que, de repente, eu vi Ji-hoon se mover. Ele estava se levantando e eu sabia que algo ia acontecer. Ele estava defendendo-me ali, na frente de todos. Pode fazer isso sozinho. A coragem que eu sentia me fez dar um passo à frente e a plateia começou a murmurar em apoio. Aplausos começaram a surgir e a energia da plateia era contagiante. Mas, no fundo do meu coração, eu ainda sentia a incerteza sobre Ji-hoon. O que ele realmente havia escondido? Ele estava ali por mim, mas e a verdade? Aproximar, sua expressão era intensa e cheia de emoção. Me fez sentir ainda mais insegura. Um homem rico. Da traição ainda era forte. Como posso saber que você não está apenas me usando para escapar de sua vida? Como posso confiar em você agora? Confusão começou a se dissipar, mas a dor ainda estava presente. Eu precisava de tempo para processar tudo isso. Eu preciso de um tempo, Ji-hoon. Eu não sei se consigo lidar com isso agora. Sentia que havia uma luz no fim do túnel. A batalha estava apenas começando, mas eu estava determinada a descobrir a verdade e lutar pelo amor que eu sentia, mesmo que isso significasse enfrentar meus próprios medos e inseguranças. Eu estava sentada no sofá, nervosa, com o coração batendo acelerado. O desfile estava se aproximando e, ao mesmo tempo, Ji-hoon, ou melhor, Jin, como eu o conhecia, ainda parecia distante. A ansiedade tomou conta de mim. Parecia que a cada dia que passava, ele se afastava mais, como se estivesse construindo uma muralha intransponível entre nós, o desfile. Olhei para o espelho e vi a imagem de uma mulher que lutava para se manter firme em um mundo que não parava de girar. Quando encarei meu reflexo, não pude deixar de me perguntar se Ji-hoon ainda sentia algo por mim. A ideia de que ele poderia não me amar como eu o amava era quase insuportável. Eu precisava vê-lo, precisava saber se ele ainda estava ao meu lado. Valia a pena. Soo-jin, que apareceu ao meu lado, com um sorriso que não conseguiu esconder uma pitada de rivalidade. Ela disse, piscando para mim. Prestes a apresentar, uma tensão crescente envolvia o ambiente. O desfile estava prestes a começar e eu ainda não tinha visto Ji-hoon. O que estava acontecendo? A agitação aumentou e, em um momento de ansiedade, procurei meu telefone na esperança de uma mensagem dele, mas nada. O vazio me incomodava. Cada passo que eu dava parecia mais pesado que o anterior, mas ao mesmo tempo eu sentia a energia da plateia me impulsionando. Eu sabia que precisava dar o meu melhor, não apenas por mim, mas também por Ji-hoon, mesmo que ele não estivesse ali fisicamente. Meu coração disparou. O peso da insegurança começou a se dissipar, e a força que eu sentia ao vê-lo me impulsionou. Ele sorriu, e aquele sorriso me deu coragem para continuar. Nós. No entanto, a presença de Seok na plateia, com seu olhar predador, me lembrava que eu ainda estava em um campo de batalha. Nari! Soo-jin se aproximou, aplaudindo. Você arrasou! Mas você viu como Ji-hoon parecia distante? Seu comentário me atingiu como um soco no estômago. Começou a crescer novamente. Ji-hoon, por favor! Gritei mais alto, chamando sua atenção. Assim que ele virou o olhar para mim, pude sentir um choque entre nós. Voz me deixou inquieta. Nari, eu queria que você visse quem eu realmente sou. Mas agora... Começar. E eu sentia uma mistura de nervosismo e empolgação. Nari estava atrás do palco, cercada por modelos e estilistas, e eu não conseguia tirar os olhos dela. A maneira como ela se movia, a confiança que exalava mesmo com a pressão do evento, me deixava admirado. Cada detalhe de sua coleção era uma extensão dela mesma, e eu não podia deixar de me sentir orgulhoso, mesmo que ainda estivesse preso nessa teia de mentiras. Você vai brilhar, Nari. Eles não têm ideia do que está prestes a acontecer, respondi, tentando encorajá-la. Ela sorriu, mas eu podia ver a sombra de insegurança em seus olhos. Anterior me impediu.
Ele estava por ali, observando tudo com um sorriso sarcástico, como se estivesse esperando o momento perfeito para atacar. Nari é talentosa. Não tenho dúvidas de que ela vai arrasar, respondi, tentando manter a compostura. O sorriso dele se alargou, e eu podia sentir a provocação no ar. A confiança dela e a minha. Cada peça contava uma história, e eu sabia que cada ponto, cada corte era uma parte dela. Sair. Como ele ousava falar assim dela? Eu estava prestes a me levantar e confrontá-lo, mas Nari já havia ouvido. Seu rosto mudou e a confiança que ela estava exibindo começou a vacilar, backstage. Eu a segui preocupado. Nari, espere! Eu chamei, mas ela estava visivelmente abalada. E eu estou aqui porque te amo, não por causa do meu dinheiro. Eu disse, tentando tocar seu braço. Mas ela se afastou. A expressão de dor em seu rosto era quase insuportável. Meu coração. Apenas me ouça. Eu sei que cometi erros, mas eu estou disposto a lutar por você. Eu quero te apoiar, quero que você realize seus sonhos. Eu disse, a sinceridade em minha voz. Porque você é mais forte do que imagina, afirmei, esperando que minhas palavras alcançassem seu coração. Enquanto se afastava, eu senti um vazio dentro de mim. A competição entre nós não era apenas sobre moda. Era sobre confiança, amor e a luta por um futuro juntos. E eu sabia que, enquanto Seok estivesse por perto, essa luta não seria fácil. Mas eu estava determinado a provar a Nari que meu amor por ela era genuíno, que ela era mais do que apenas uma designer em busca de reconhecimento. Ela era o meu mundo, e eu não estava disposto a deixá-la escapar. Eu sabia que ela estava nervosa, e a pressão da competição com Sujin só tornava tudo mais intenso. Estou aqui para apoiar Nari, ela merece isso. Ela é talentosa e capaz, e você sabe disso. Ela se distraísse com meus conflitos internos. Você está incrível. Preocupar com isso. Apenas concentre-se na sua coleção e no que você ama fazer. Peguei suas mãos, buscando transmitir a confiança que eu desejava que ela sentisse. Você é uma designer incrível, Nari. Lembre-se disso. Nari estava prestes a subir, e meu coração pulsava, misturando ansiedade e orgulho. A coleção dela era uma expressão pura de sua alma, cada peça refletindo suas experiências, suas lutas e, principalmente, o amor que ela depositara em cada costura. O público aplaudia, e eu não conseguia conter a emoção. Ela era uma estrela, e eu estava tão orgulhoso dela. Ele estava determinado a desestabilizar Nari, e eu sabia que precisava intervir. O momento em que ele fez aquelas observações maldosas sobre a coleção dela, meu coração disparou. O que eu poderia fazer? Eu não podia me revelar agora, não sem arruinar tudo. Decidi que era hora de agir. Você tem um talento incrível, e ninguém pode tirar isso de você. Eu estava lutando para manter a voz firme, mas meu coração estava em pedaços. Eu não queria que ela se sentisse assim, e a culpa pesava sobre mim como uma âncora. Eu não quero ser mais uma mulher que se destaca apenas por causa do homem que a apoia. Eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, sentindo a pressão aumentar. O clímax do evento se aproximava, e eu sabia que precisava me preparar para o que estava por vir. Nari estava prestes a brilhar ainda mais, mas a sombra de Seok continuava a ameaçá-la. Assim que a última modelo saiu da passarela, ela se virou para mim, os olhos cheios de perguntas. Havia chegado. Nari cruzou os braços, seu olhar desafiador. Palavra. Eu realmente me importo com você, Nari. E não quero que você pense que eu sou apenas mais um homem rico que se interessa por você por causa da sua aparência. A parte de mim que se apaixonou por você é genuína. Eu me conectei com a sua luta, com sua paixão pela moda. Você é uma mulher incrível, e eu admiro tudo o que você é. Eu só não sabia como te contar. Apaixonou pela plebeia? Nari estava magoada, e eu podia sentir a distância crescendo entre nós, os olhos cheios de lágrimas. E se tudo isso for apenas uma ilusão? E se eu não conseguir me livrar da sombra da Sujin? O que temos é real, e eu não quero perder isso. Em meio a um mar de incertezas, da minha mentira. Eu sabia que precisava contar a verdade sobre quem eu realmente era, mas o medo de perder Nari me paralisava. Eu não queria que ela pensasse isso de mim. Não era apenas uma questão de classe social, era sobre amor, autenticidade e a luta dela pelo que acreditava. Eu queria ser seu apoio, mas a incerteza me deixava em um estado de paralisia. Você vai arrasar lá fora!
Você não está sozinha. Olhei nos olhos dela, tentando transmitir a confiança que eu não sentia por dentro. Apresentar. Cada passo dela era um reflexo da paixão que ela tinha pela moda. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Meus sentimentos eram uma mistura de amor e dor. O que eu tinha feito? O que eu ainda poderia fazer para remediar a situação? Crescia. Ele estava ali, e eu sabia que ele poderia tentar machucar Nari de alguma forma. E quando ele começou a fazer comentários maldosos sobre sua coleção, meu sangue ferveu. Nari não merecia isso. Mas a verdade é que eu ainda não tinha revelado minha verdadeira identidade, e isso me consumia por dentro. A tensão estava palpável. Nari estava nervosa, e eu podia ver a dúvida em seus olhos. Ji-hoon, você ainda me ama? Ela perguntou, sua voz trêmula. O que está acontecendo, Jin? Ela insistiu, sua frustração crescente. Golpe, e eu vi a transformação em seu rosto. Você passou comigo foi uma mentira? Você me usou para se sentir melhor? A raiva dela era palpável, e eu sentia que estava perdendo a única coisa que realmente importava na minha vida. Enganou! Nari gritou, e a dor em sua voz era como uma faca cortando meu coração. Olha só, o patético vendedor se revelou. Nari, você realmente achou que esse cara poderia te ajudar em sua carreira? Ele só é um fardo. Situação a seu favor. Vamos enfrentar juntos essa competição e mostrar a todos o que somos capazes. Só o começo pra mim, ela declarou, com uma confiança que eu sabia que estava lá o tempo todo. Eu sabia que precisávamos enfrentar Seok e expor suas intenções. Nari estava disposta a lutar, e eu tinha que estar ao seu lado, custe o que custar. Vamos fazer isso, Ji-hoon, vamos lutar. Multidão assistindo a brilhar. Mas por dentro, eu lutava com a tempestade de emoções que me consumia. Como eu poderia me reconciliar com Nari depois de tudo o que aconteceu? Como poderia explicar que a vida que eu levava era apenas uma fachada? Atacar. Seus comentários maldosos sobre Nari ecoavam em minha mente. Ela não é nada sem um patrocinador rico. Eu podia quase ouvir sua voz sussurrando. Meu coração se apertou ao ver sua expressão ansiosa. Ela estava se perguntando se ainda havia amor entre nós, se eu ainda acreditava nela. Um sorriso sarcástico. Ah, Ji-hoon, você sabe que não posso resistir a um bom espetáculo. E pelo que vejo, a pequena Nari não seria nada sem a ajuda de alguém como você. Eu estou apenas mostrando a verdade. Essa é a realidade do mundo da moda. Ele então se virou e gritou para Nari, que estava prestes a sair do backstage. Ei, Nari, o que você vai fazer agora que Ji-hoon, o vendedor, não pode mais te ajudar? Não, eu não podia deixar que isso acontecesse. Nari! Gritei, tentando alcançar seu olhar. Não escute a ele! Não é assim, comecei, mas ela me interrompeu. Queria conhecer você sem as expectativas que vêm com o meu nome, eu disse, as palavras saindo de mim em um turbilhão. Eu não me importo com o que você faz ou com o que você tem. Eu só me importo com você. Eu implorava, mas a expressão dela não mudava. A dor ainda estava lá. E eu sabia que tinha muito a consertar. Eu sou apenas uma designer em ascensão, e você... Você é tudo o que eu temia. Um homem rico que se aproxima de mim por interesse. Ela olhou para o chão, claramente em conflito. E se isso tudo for apenas uma ilusão? E se o que você sente por mim for apenas um capricho? Nari recuou como se eu fosse um fantasma. Deixá-la ir sem tentar mais uma vez. Sua carreira, a mostrar a ela que eu não era apenas um homem rico, mas alguém que realmente se importava. E, acima de tudo, eu estava pronto para lutar contra Seok, contra qualquer um que tentasse separá-los. O amor verdadeiro merecia uma chance, e eu estava determinado a dar a Nari tudo o que merecia, até mesmo as estrelas.